Vamos ver esse texto aqui do Krugman. Não, o socialismo não está tornando os americanos mais preguiçosos. Tudo o que precisávamos é de uma política que desse uma chance ao trabalho. Bernie Marcos, cofundador da Home Depot, grande loja de construção e decoração, teve algumas coisas negativas a dizer sobre os seus compatriotas americanos em uma entrevista em dezembro passado. O socialismo destruiu a ética do trabalho, ele declarou. Ninguém trabalha, ninguém dá a mínima, apenas dê para mim, envie-me dinheiro. Não quero trabalhar, sou muito preguiçoso, sou muito gordo e sou muito burro. Você é ingênuo se acha que a opinião dele é excepcional. Sem dúvida, homens ricos estão constantemente dizendo coisas semelhantes em clubes de campo em todos os Estados Unidos. Mais importante, os políticos conservadores são obcecados pela ideia de que a ajuda do governo está deixando os americanos preguiçosos. E é por isso que eles continuam tentando impor a exigência do trabalho para programas como o Medicaid e o Vale Refeição. É um programa do plano médico americano, ou seja, é que nem o pessoal que falava do Bolsa Farelo aqui no Brasil, gente. Os mesmos críticos do Bolsa Família têm a mentalidade desses ricos norte-americanos neoliberais. Apesar da evidência esmagadora de que tais requisitos não promovem o trabalho e sim criam barreiras burocráticas que negam ajuda aos que realmente precisam. Não tem ilusão de que fatos mudarão a opinião dessas pessoas, mas todos os outros devem saber que, no ano passado, realizamos um grande teste de proposição de que os americanos se tornaram preguiçosos, e acontece que não. Diante das oportunidades criadas por uma economia de pleno emprego, sem dúvida, a primeira economia de pleno emprego que tivemos em quase um quarto de século, os americanos estão de fato dispostos a trabalhar. Na verdade, eles estão mais dispostos a trabalhar do que quase todo mundo imaginava, até mesmo os otimistas. E a robustez da ética de trabalho americana tem enormes implicações para as políticas. Antes de entrar nos números, um lembrete sobre os números. Os Estados Unidos têm uma população que envelhece, o que significa que tudo mais sendo igual, deveríamos estar vendo uma tendência de queda na parcela de adultos que ainda trabalham. De fato, a taxa geral de participação na força do trabalho, a porcentagem de adultos trabalhando ou procurando ativamente trabalho, é um pouco menor agora do que na véspera da pandemia da Covid-19. Mas esse declínio era previsível e previsto. Por exemplo, em projeções pré-pandêmicas do Escritório de Orçamento do Congresso. E a participação atual da força de trabalho é, na verdade, maior do que o órgão esperava, o que é realmente notável, visto que a Covid levou alguns trabalhadores à aposentadoria precoce, enquanto a Covid prolongada pode ter deixado um número significativo de trabalhadores com deficiências persistentes. Uma maneira de olhar para além das mudanças demográficas é focar na participação na força de trabalho dos americanos em seus primeiros anos de trabalho, que é maior hoje do que há 20 anos atrás. Bob Colgan, do Centro para o Progresso Americano, relata que se você ajustar a idade e o sexo, o emprego geral nos Estados Unidos está em seu nível mais alto da história, novamente apesar dos efeitos prolongados da pandemia. Portanto, chega de alegações de que o governo tornou os americanos preguiçosos, ou mesmo de falar de uma grande autodemissão. Os americanos estão trabalhando mais do que nunca. De onde vêm esses trabalhadores adicionais? Uma resposta é que, em um mercado de trabalho restrito, os empregadores estão mais dispostos a aceitar grupos marginalizados, muitos dos quais se revelaram perfeitamente capazes de empregos produtivos. Vimos, por exemplo, um aumento impressionante no emprego entre americanos com deficiência. Também vimos um aumento no número de trabalhadores nascidos no exterior, o que quer que pessoas como Ron DeSantis possam pensar, os imigrantes são uma grande vantagem para a economia dos Estados Unidos. Eles tendem a estar na idade ativa e altamente motivados. De fato, as políticas anti-imigração de DeSantis já estão tendo um efeito adverso e visível na economia da Flórida. Então, o que nos diz o extraordinário sucesso dos Estados Unidos em trazer a população de volta ao trabalho, além do fato de que não nos tornamos preguiçosos? Uma coisa que ele nos diz é que a lenta recuperação que se seguiu à crise financeira de 2008, lenta em relação, em grande parte, porque as pessoas muito sérias estavam obcecadas por dívidas em vez de empregos, negou emprego a milhões de americanos que poderiam e deveriam estar trabalhando. E os recentes ganhos do emprego também fazem a bidemonia, que é a economia do Biden, parecer muito melhor do que há um ano atrás.
presidente Joe Biden começou o seu mandato com um grande pacote de gastos que, segundo muitos, causou o superaquecimento da economia, alimentando a inflação. Provavelmente há uma verdade considerável nessa afirmação, mas também houve alegações de que, para se livrar do excesso de inflação, seriam necessários anos de alto desemprego. Acontece que, afinal, a inflação, incluindo medidas que tentam eliminar fatores temporários, tem diminuído, apesar do alto nível de emprego. Portanto, tais afirmações parecem cada vez menos convincentes. Embora a economia aquecida possa ter aumentado temporariamente a inflação, também colocou os americanos para trabalhar, não apenas aqueles que perderam empregos durante a pandemia e suas repercussões, mas também alguns que antes não conseguiam colocação. Também produziu ganhos especialmente altos para trabalhadores de baixa remuneração. Se conseguimos evitar uma recessão severa, muitos desses ganhos de emprego provavelmente persistirão. O ponto mais importante é que, não importa o que os homens ricos e mal-humorados possam dizer, os americanos não se tornaram preguiçosos. Pelo contrário, estão dispostos e até ansiosos a aceitar empregos se estiverem disponíveis. E embora a política econômica dos últimos anos esteja longe de ser perfeita, uma coisa ela fez, para o grande benefício da nação, foi dar uma chance ao trabalho. Tradução aí do Luiz Roberto Gonçalves, texto excelente de um Nobel da Economia, para vocês entenderem que o Estado tem que ajudar o trabalhador, senão ele não tem uma motivação para seguir no mercado de trabalho, gente.